Então, pessoal, eu tô sem sono agora, então vou aproveitar e gravar o vídeo. Porque eu só lembro de que faz tempo que eu não gravo vídeo quando eu estou pra dormir. Por quê? Porque eu ando prostrado o dia inteiro durante essa quarentena. É isso mesmo. Então, gente, tô curiosa pra saber como é que estão vocês, como é que vocês estão lidando com a ansiedade nesse período tão complicado que já causa ansiedade. E pra gente que tem problemas já naturalmente de ansiedade, eu não posso imaginar como é que vocês estão passando isso, né? As pessoas moram sozinhas. Então, assim, me contem como é que vocês estão. Vou contar como é que tá sendo pra mim essa quarentena. Tinha vários fatores que eram pra deixar minha quarentena mais tensa, só que acabou que tá sendo mais tranquilo do que eu imaginava. Tá sendo inesperadamente tranquila. E eu vou ter que ficar ligada, inclusive, tipo, uma ressaca emocional. Eu sou uma pessoa que, por ser ansiosa, eu tendo a sofrer antes do problema chegar. Quando o problema chega, eu costumo lidar com o problema com uma maior frieza. E depois vem uma certa ressaca emocional em algumas vezes, né? Quando eu lido com algumas coisas. Por exemplo, quando minha irmã ficou internada na UTI, eu tive uma ressaca emocional um ano depois, mais ou menos, né? Então, é isso. Então, gente, vou falar minha situação, depois vocês falam de vocês. Bem, é o seguinte, eu tô preocupada, tipo assim, eu fiquei bem ansiosa no ano passado, lá pra novembro, eu comecei a ficar mais ansiosa, não consegui fazer um desmame que eu tentei. Tentei baixar a sertralina de 150 para 125, não consegui, porque começaram a surgir nas notícias de que na China estava surgindo uma epidemia. E era um vírus que causava pneumonia. E tem um detalhe, eu tenho uma irmã, a minha irmã mais nova, ela usa respirador no dia a dia, que ela tem problema respiratório. Ela não oxigena bem, então sem um respirador ela não tem uma boa saturação, ela não chega oxigênio suficiente. Ela não consegue puxar direito o ar. Então, assim, a minha irmã já usa respirador. Meus pais são idosos, além disso. Então, quando surgiu essa notícia, fiquei muito preocupada, especialmente por ela, porque ela passou 45 dias numa UTI. Ela ficou entubada há muito tempo. Ela passou por muitas dificuldades, muitos desafios. E quando eu paro e penso, realmente eu tenho medo de vê-la passar por isso tudo de novo. Assim, é um dos meus maiores medos. Eu não quero ver isso, sabe? Eu não gosto nem de pensar direito, mas eu me pegava pensando demais isso. Porque era uma possibilidade, né? Dela entrar em contato com o vírus quando ele chegasse aqui. Bem, graças a Deus, ela tá de quarentena já há mais de um mês com meus pais. E eles não estão com nenhum sintoma. Então, assim, parece que eles não entraram em contato com o vírus. E devido a os três serem de grupo de risco, estão realmente de quarentena, separados de mim, da minha outra irmã, gente que mora sozinha, né? Não vemos eles já faz, não sei, um mês e meio. Algo por aí. Outra coisa também que assim deveria pesar muito. Eu sou hipocondríaca. Então, assim, parte da minha ansiedade é o fato de que eu não me permito, assim, eu acho muito grave pra mim, por alguma razão, eu adoecer. Eu não gosto da possibilidade de eu adoecer. Talvez porque minha mãe seja da área de saúde, eu nunca quis preocupá-la, sabe? Assim, até uma rinite, na minha última, na minha última crise de ansiedade, época, né? Transtorno de ansiedade generalizada, a última que eu tive, eu fiquei com rinite e se estendeu por um período, especialmente porque eu continuava estressada. E essa rinite me provocava um medo, um incômodo, que você não tem ideia. E era uma rinite, entende? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar doente, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de pegar uma gripe e acordar mal sozinho em casa e desmaiar. E assim, eu não moro sozinha, eu divido apartamento, mas mesmo assim, sabe? Eu tenho algumas neuras com doença. Então, assim, eu imaginei que eu fosse estar muito mal agora. E em cima disso, além disso tudo,
eu fiz o desmame da sertralina de 150 para 100. Então, assim, eu tô em 2/3 da dose que eu tomava antes. Sendo que no ano passado eu tava bem estressada, antes do vírus nem chegar aqui no Brasil, né? E assim, uma semana antes da quarentena começar, do problema começar a chegar aqui no Brasil, realmente eu já tava com 100 miligramas. Então, assim, eu não ia poder voltar para 150 para poder passar a quarentena. Então, eu achei que isso daí fosse realmente chegar a aumentar a minha ansiedade, que eu fosse voltar a ter um nível maior, assim, que fosse dificultar a minha quarentena, mas incrivelmente não. Eu vou ter que ficar ligada para ver se eu vou ter alguma ressaca emocional, se essa ansiedade vai chegar depois. Porque na minha vida já teve muitas ocasiões em que, assim, para eu passar por um período muito estressante, o meu corpo, por alguma razão, ele bloqueou a minha ansiedade durante o problema, e aí ela apareceu depois, quando eu já estava segura. Então, assim, quando o problema passa, parece que eu fico com uma ressaca emocional às vezes. Eu vou ter que ficar ligada com isso. Mas também não adianta eu ficar tentando antecipar, né? Então, assim, parece que pelo fato de eu ser ansiosa, eu sofri muito pensando no que poderia acontecer antes do vírus chegar no Brasil. E uma vez que ele chegou e que começou o problema da quarentena e tal, começou a diminuir minha ansiedade. Então agora, assim, já é a 3ª semana de quarentena, eu tô bem neutra, sabe? Eu tô assim, eu me acostumei. A primeira semana de quarentena, eu lembro que foi uma coisa do tipo, poxa, vamos ver no que vai acontecer, né? Não sabia bem o que ia dar. E aí eu imaginei que os casos fossem aumentar muito rápido e que fosse chegar no pico muito rápido. Mas eu veio a segunda semana e parecia que não. Pelo menos na cidade onde eu tô, aqui em Salvador, na Bahia, parece até uma demora, uma subnotificação, não sei exatamente. Mas parece que ainda não tá chegando no pico tão rápido quanto eu imaginava, quanto era esperado. Então a gente tá na 3ª semana de quarentena, já vai indo pra 4ª, ou tá entrando na 4ª, não sei exatamente. Eu não tenho mais noção do tempo, entende? Eu só fui descobrir hoje de manhã que hoje era sexta-feira. Eu achei que fosse 4ª no máximo. Então, assim, eu não tô mais nem, sabe? Não tô mais nem com uma noção do tempo confiável. Então, eu realmente achei que hoje fosse 4ª-feira, pra vocês terem uma ideia de como é a coisa. O que eu tenho feito? Rapaz, na primeira semana, eu dediquei minha primeira e minha segunda semana a 80% do tempo, assim, fora o horário que eu dormia, né? 80% do tempo eu montava um quebra-cabeça de 5.000 peças e o 20% do tempo acordava, eu passava sofrendo de ansiedade. Isso mesmo. Eu passei um tempão, assim, nas 2 primeiras semanas com pensamentos intrusivos, bem catastróficos, sabe? Quando você começa a pensar no pior cenário possível. Eu não conseguia fugir disso. Só que chegou uma hora que eu tive que chegar, assim, sentei no meu quarto, no chão, e eu meio que conversei com esses pensamentos. Eu meio que olhei pra eles e eu pensei, ok, tá, eu vou olhar pra você direitinho. E eu comecei a imaginar como seria se aquilo tudo que eu imaginava fosse verdade mesmo. E aí, é claro, eu comecei a chorar, sofri, tive medo, mas assim, depois eu viver o pior cenário, veio meio que uma aceitação, um positivismo, porque eu vi assim, mesmo que o pior aconteça, não é o pior possível do mundo, sabe? Pensei, poxa, é uma doença tão cruel que, assim, que se você for morrer dela, você vai morrer isolado da sua família, não vai poder dizer adeus, não vai nem poder ser enterrado direito. Mas, assim, mesmo que isso chegue a acontecer, e não é algo muito provável, porque o índice de mortalidade dela é baixo, né? Mesmo se isso chegue a acontecer, eu pensei, poxa, existem cenários bem piores, sabe? Existem maneiras, assim, da pessoa ou viver ou falecer bem piores. Então, assim, eu meio que me conformei com a situação, com esse risco. E também eu percebi que eu não tô no controle da situação, que eu não tenho muito o que fazer. Eu só posso fazer o que tá ao meu alcance.
E aí o que tá ao meu alcance é basicamente eu me cuidar, não sair de casa, e eu melhorar minha imunidade, assim, porque alguma hora eu vou entrar em contato com o vírus, né? Então eu tô tomando suplemento de multivitamínicos e vitamina C também. Tô botando açafrão da terra em tudo que eu conheço. Toda comida que eu como eu boto. Inclui gengibre, inclui um monte assim de anti-inflamatórios naturais, sabe? De remédios naturais, digamos assim, que eu acredito que funcionem. E assim, mal não vai fazer, né? Então eu sinto como se eu estivesse já fazendo minha parte. E é isso, eu tô tentando ter paciência de esperar. Mas de vez em quando realmente dá vontade de chegar logo ao pico, sabe? Pra poder passar o problema. Porque o pior que seja o problema, essa tensão, essa parte de esperar a coisa chegar é a que mais me afeta. É como se você tivesse que esperar, assim, como se você soubesse que tá vindo um tsunami gigante que vai, sei lá, destruir parte da cidade e você tá esperando ele chegar. Esperando. E aí o prefeito diz, olha, tá vindo semana que vem. E aí não vem. Aí você sofreu a semana que vem inteira, entende? E ele não chegou. E aí ele fala, vai vir na outra. Aí você sofre mais outra semana e ele não vem. Então, assim, por pior que seja, é como uma sensação de adiar um problema. E assim, não tá certo você chegar e forçar um pico, sabe? Esse não é o certo, que mais pessoas vão morrer por falta de atendimento. Mas a ansiedade, ela pede, sabe, que você antecipe o desastre, porque essa espera, essa tensão é desconfortável. Então, tô tentando lidar com isso, tô aprendendo a lidar com isso, por enquanto. Tô aprendendo a lidar com a minha falta de controle também na situação, porque ninguém tem controle, né? Se nem os médicos sabem exatamente sobre o vírus e o que fazer, como melhorar a situação, o que vai acontecer, quem vai saber, sabe? Então é isso, né? Poxa, pergunto como é que estão vocês. Quem mora sozinho, quem tá passando por ansiedade num nível mais alto, que não chegou nem a um remédio ideal, sabe? Eu fico me perguntando como é que estão as pessoas que estão passando por isso. Eu já passei por isso em situações normais e eu lembro que era muito difícil. Qualquer pessoa que chegar e falar que driblou a ansiedade assim de boa, eu acho que não viveu, pelo menos no nível que eu vivi. Foi muito difícil mesmo. As 2 vezes que eu fui pro fundo do buraco, foi muito difícil. É muito sofrido, mas graças a Deus eu consegui. E eu sei que é possível, sabe? Queria saber como é que estão vocês. Como é que estão passando esses dias. Se estão aprendendo alguma coisa, se estão passando por algum desafio específico. Se vocês estão sozinhos. Eu realmente não consigo imaginar como é que seria se eu estivesse sozinha aqui, sabe? Além de eu dividir apartamento com uma amiga, eu tenho 2 cachorros que são tipo meus filhos. Então eles me dão companhia, é algo que assim faz total. E talvez seja um bom momento, né, pra gente começar a conversar mais em grupo. Porque a gente tá sozinho, mas não tá, né? A gente tem essa rede e a gente poderia usar ao nosso favor, né? Assim, nós somos fortes. Eu não vou falar pra comparação, mas tipo, como incentivo, assim, eu tive que lidar com crise de ansiedade, sabe? Quando minha irmã tava na UTI, ela tinha, tipo, 5% de chance de vida. Era muito mais provável que ela morresse. Ela sobreviveu. Mas, assim, mesmo naquela situação, eu consegui achar força. Não tô falando que eu sou forte pra caramba, porque, porra, eu sou uma pessoa que... Eu sou covarde. eu sou covarde, mas o que eu quero dizer é, o ser humano, ele é forte pra caramba, sabe? Então, assim, acredite que tem forças dentro de você, não desista, não. Vem falar aqui com a gente, como é que você tá. Se você tem alguma dica, se tem alguma coisa que está ajudando.
Se você tá tomando mais tarja preta, rapaz, a depender, se o seu médico te prescreveu e falou que tá ok, tome mais, sabe? Se ele deu um aval, se ele disse que pode usar nesse período, use, porque depois você faz o desmame, sabe? Eu já fiz desmame do Rivotril e, poxa, seria muito bom se vocês tivessem o número dos seus médicos, seus psiquiatras, psicólogos. Então, lembrem sempre de ter esse número em mãos, não só para vocês, mas para os seus familiares. E se acontecer alguma coisa, se eles tiverem alguma dúvida, eles vão poder ligar, sabe? E esses médicos, eu acho que eles têm consciência de quanto é complicado lidar com esse tipo de paciente, com a gente. Uma coisa tão delicada que, eles vão atender, sabe? Se não puderem atender, eles não vão atender ou vão pedir pra ligar depois. Então é isso, galerinha. Realmente, eu ando sem criatividade, ando morgando a maior parte do dia, porque o calor que tem feito aqui, Deus amado. Dá vontade de dormir o dia inteiro. Eu não durmo o dia inteiro, mas dá vontade. E é isso. Fiquem aí com o meu super quebra-cabeça. Gente, esse quebra-cabeça é muito estranho, é sério. Ele é muito estranho. Eu só botei ele aqui pra poder ser um sinal de perseverança que eu tive por 2 semanas de ficar montando esse negócio gigante. Porque ele é gigante mesmo, gente. É gigante. Foi um inferno pra poder montar isso. Mas eu só boto aqui porque foi difícil. Senão eu não botaria nessa parede aqui pra ficar lembrando dele, não. Sério. E vamos que vamos. Vamos ver como é que vai sair isso daí, né? Boa noite. Realmente estou morrendo de sono. Depois de o dia inteiro sem fazer nada, eu estou morrendo de sono. Boa noite, gente. Tchau.